Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, o nosso grupo, ele é composto por Ana Luísa Carneiro, Giovana Alves, Isabel Santos, Rafael Campos e Pablo Quirino. A gente vai apresentar um pouquinho aí sobre a realidade na saúde pública dos povos indígenas. Nesse primeiro slide, vou falar um pouquinho aí sobre diversidade étnico-racial para vocês, né? Falar um pouquinho do conceito sobre raça e etnia, deixando bem claro que não são sinônimos, porém o conceito de raça ele é associado ao conceito de etnia. Raça, né, vai ter uma classificação, né, de uma ordem social que vai estar relacionada à cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial, cranial, com características morfológicas e fenotípicas, né, com a ancestralidade. A palavra etnia, ela é derivada do grego, que vai significar povo, gente ou nação estrangeira. Vai ter um conceito aí polivalente, né, que constrói a identidade de um indivíduo, parentesco, religião, língua, território compartilhado e nacionalidade. Onde vai além da aparência física, né, que vai compreender todos os fatores culturais, né, como a nacionalidade, a filiação, religião, língua e as tradições de um determinado grupo, que vai apresentar uma noção aí de história em comum, né? No próximo slide eu vou falar um pouquinho para vocês o que é diversidade, né? Que vai envolver ali todas as maneiras das quais a gente diferencia, né? Que é raça, gênero, idade, deficiência física, né? Bem como educação, orientação sexual, afiliação religiosa, os estilos de trabalhos, os pensamentos e as ideias. Agora eu vou falar um pouquinho aí, né, sobre os índios e como que funciona a distribuição espacial da população indígena. Normalmente, né, falar de índio no Brasil é como falar de uma diversidade de povos, né? São povos, né, que já habitavam aí nas terras brasileiras antes da chegada dos colonizadores. E antes dessa chegada, né, desses colonizadores, que foi em 1500, a população indígena ela era constituída por 5 milhões de índios, que eram 1.500 povos e 1.000 línguas indígenas distintas, né? Que eram distribuídas aí em todo o território que hoje é conhecido como nosso Brasil. O Brasil ele tem quase 900 mil índios, de 305 etnias e 274 idiomas, né? E o maior continente está na região norte, com 342,8 mil indígenas, e o menor no sul, com 78,8 mil. E hoje, segundo os dados do IBGE, a população indígena ela vai contar com 817.963 índios, sendo 315.180 índios residentes em área urbana e 502.783 índios residentes na zona rural. Saúde indígena. A saúde indígena tem sua política de saúde para os povos indígenas como uma questão mais delicada e problemática da política indigenista oficial. São sensíveis às enfermidades trazidas por não indígenas e muitas das vezes habitando regiões remotas e com difícil acesso. As populações indígenas são vítimas de doenças como malária, tuberculose, infecção respiratória, hepatite, doença sexualmente transmissível, entre outras. A partir de 2005, houve uma explosão no protesto de diferentes etnias em todo o Brasil, revelando situações de abandono e descaso no atendimento das populações indígenas. Greves se sucederam nos distritos sanitários especiais indígenas, interrompendo o atendimento das populações e permitindo que doenças antes controladas retornassem com força de epidemia. A desnutrição infantil cresce cada vez mais. A incidência de doenças como malária, tuberculose e DST tem avançado sobre povos indígenas de diferentes regiões do país, o que revela a decadência do atendimento e o sucateamento da infraestrutura da saúde. As lideranças indígenas reclamam da falta de microscópio, lâmina, medicamentos, meios de transporte e combustível nos postos de atendimento no interior das terras indígenas. Também afirmam que a formação de agentes indígenas de saúde caminha em ritmo lento e que a capacitação dos servidores não índios permanece insatisfatória
Nesse cenário, as iniciativas promissoras de educação para a saúde foram canceladas. A instabilidade no repasse de verbas se tornou constante e ações das equipes da saúde insustentáveis. Temos aqui as políticas públicas de saúde aos indígenas, né? Aqui tem alguns antecedentes, né? Em 1500 havia entre 1 milhão e 5 milhões de indígenas no território, né, que chamava Brasil. Até os anos 70, né, acreditava que os povos indígenas desapareceriam, né, ou seriam absorvidos pelo restante da sociedade brasileira. Na década de 90, né, o contingente brasileiro que considerava indígena, né, cresceu 150%. Né. O ritmo de crescimento foi quase 6 vezes maior do que a população geral. E em 2000, a maior parte dos índios se concentrava nas cidades, mas voltou a ter uma maioria na área rural em 2010. Em 2010, né, o IBGE constatou que tinha 8.896.917 indígenas, né? Ou seja, 0,47% da população total do país. Desses, né, 324.834 vivem em cidades e 572,083 em áreas rurais. Né? Em 2017, o CIASE e o CESAI deu 760.084 indígenas, né, que viviam em territórios indígenas. Né? A legislação específica para a saúde, né? Legislações, aqui temos várias. A Lei 8.880/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde para povos indígenas. Né? A DEC, número 3.156/99, dispõe sobre as condições para prestações de assistência à saúde para os povos indígenas no âmbito do SUS. Portaria MS 2607/04, aprovação do Plano Nacional de Saúde. Lei número 6.001, também conhecida como Estatuto do Índio, que se dispõe, né, a relação do Estado e da sociedade com os povos indígenas. A Lei AROU dispõe um subsistema de assistência à saúde para os povos indígenas, né, que é o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, o DSES. A Portaria número 254, aprovada na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, o PNASP. Aqui temos as diretrizes, né, Política Nacional de Atenção à Saúde do Povo Indígena, né, a PNASP, né, temos as diretrizes dela. Sancionada em 2002, a PNASP tem como objetivo garantir essa população o acesso integral à saúde, de acordo com os princípios do SUS. Vamos a elas, aqui as diretrizes. Organização do serviço de saúde, de atenção à saúde dos povos indígenas na forma de distritos especiais e polos de base, no nível local onde a atenção primária e o serviço de referência se situam. Preparação de recursos humanos para a atuação do contexto intercultural. Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas. Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde. Promoção do uso adequado e racional de medicamentos. Promoção das ações específicas em situações especiais. Promoção da ética na pesquisa nas ações de atenção e à saúde envolvendo comunidades indígenas. Promoção de ambientes saudáveis, proteção de saúde indígena e controle social. Aqui, SACI-SUS, né, criado para atendimento da população indígena em suas terras. D6, é a política de criação de espaços territoriais étnico-culturais e populacionais onde são desenvolvidas ações de atenção primárias à saúde indígena, saneamento básico, abrangendo mais de um município ou estado. Aqui tem uma observação, né? Os D6 eram gerenciados originalmente pela Fundação Nacional da Saúde, FUNASA, que foi extinta, sendo então essa função transferida para a Secretaria Especial da Saúde Indígena, o CESAI. Né? E o CESAI tem a incumbência, né, de coordenar os processos gestacionais do SACI-SUS. Além disso, coordena, supervisiona, monitora e avalia a implementação do PNASP, né, no seu âmbito. Portanto, conclui-se que o conceito de raça está relacionado às classificações de ordem social, às características morfológicas e fenotípicas e à ancestralidade, enquanto o conceito de etnia vai além da aparência física, compreendendo fatores culturais, afiliação tribal, religião, língua e as tradições de um determinado grupo.
Destaca-se um avanço na incidência de doenças como malária, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis entre os povos indígenas, evidenciando um quadro sanitário caracterizado pela alta ocorrência de agravos que poderiam ser significativamente reduzidos. Embora existam várias políticas públicas de saúde destinadas aos índios, como a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a PNASP, tendo como base as poucas e precárias pesquisas realizadas com determinadas comunidades, não é possível afirmar que tais ações atendam suas necessidades. Além disso, os indígenas residentes em áreas urbanas encontram-se ainda menos assistidos, uma vez que as políticas públicas de saúde são voltadas àqueles que vivem nas aldeias, o que contribui com o desenvolvimento de novos problemas de saúde em decorrência do estreitamento do relacionamento com a população regional, especialmente na alimentação, como a hipertensão arterial e o diabetes. Com isso, torna-se imprescindível que haja um maior investimento estatal na implementação de ações sistemáticas e continuadas de atenção básica à saúde no interior das áreas indígenas, que compreendam medidas de prevenção e promoção à saúde, capacitação dos agentes indígenas de saúde, bem como o suprimento de insumos para a realização de suas atividades, com o intuito de reduzir consideravelmente a alta incidência de agravos entre os povos indígenas, além de oferecer tratamento adequado aos mesmos e, dessa forma, proporcionar uma melhor qualidade de vida a essa população. Ademais, cabe ao governo também a extensão da abrangência das políticas públicas de saúde para as comunidades indígenas urbanas, com o propósito de atender às demandas de saúde desses povos, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Afinal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre saúde de populações vulneráveis, tendo como foco a população indígena. Muito obrigado pela atenção de todos.